A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no nosso 6º áudio, né? Amanhã é o último, meus irmãos, e em seguida vamos começar o nosso estudo que foi mais votado na minha página, né? Bom, meus irmãos, nós estamos em um estudo chamado Embarcações da Vida, né? Embarcações da Vida. E nós estamos com o tema de Jeremias 17:7, que bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Na verdade, a nossa esperança está no Senhor, então a nossa embarcação sempre vai dar certo. Mesmo com os problemas, vamos vencê-los, né? Então, a gente já tratou aí de 3 tipos de embarcações: a embarcação de Jonas, a embarcação de Paulo e a embarcação dos discípulos, correto? Ontem nós trabalhamos um pouquinho de como aumentar a nossa fé e eu vou falar mais um bocadinho, só mais um bocadinho de fé, né? Olha só, é muito interessante quando a gente escuta uma história de terror na beirada de uma fogueira, né? E a gente acaba colocando crença naquilo, né? E se no meio daquela história tiver uma parte que falar que no escuro você não pode ficar com o olho aberto, é capaz de você guardar aquilo e ficar. Por quê? Porque você acabou acreditando naquela história. Você deu importância demais para aquilo. Aí está a palavra, dar a importância. E quando é te contada uma história bíblica, mesmo que você não viu, ela é semelhante àquela história que contou na beirada de uma fogueira, né? Você tem que dar importância, né? Então, a história bíblica só muda uma coisa, ela é real, e muito mais real. Então, quando você começa a dar tanta importância àquilo, você começa a crer. Por exemplo, quando você é um cristão, enquanto Jesus não veio, enquanto você está aqui, você deve procurar estudar a Bíblia Sagrada. Por isso que quando Deus me deu o dom da ciência da palavra, quando Deus me deu o dom da palavra, automaticamente eu me propus a trabalhar em cima da palavra. Eu poderia ter pegado outro caminho. Não, eu quero ser igual a esses pregadores aí que saem gritando que faz... Não sou contra, tá? Na minha igreja tem um monte. Mas eu gostaria de ser assim e tal. Eu poderia ser assim e tal. Não, meus irmãos. Na verdade, eu me propus trabalhar com a palavra. Por quê? Porque as primeiras coisas que eu escutava é que 90% das pessoas na igreja não entende a Bíblia. Então tem alguma coisa errada. Como é que você serve aquilo que você não entende? É aí que vem o trabalho dos pastores de ensinar. Mas alguns pastores, eles não possuem muito entendimento. Estou dizendo alguns pastores. E eles ficam tentando empurrar neles conhecimento que eles pegam na internet ou de outras pessoas. Correto? Fazendo assim, meus irmãos, as pessoas acabam não aprendendo como deveria. Tudo que eu ensino a vocês não é o que eu quero. Eu ensino o que eu aprendi de Cristo. Tá entendendo? Então, se tiver errado, é ele que está errado, não eu. Eu estou só passando para vocês o que ele me passou. Eu estou sendo um canal, correto? Agora, se eu colocar o meu parecer aqui, aí vocês vão se escandalizar. A gente vai falar de extraterrestres, a gente vai falar de muitas coisas. Uma certa vez eu soltei assim em um áudio, né? Meus irmãos, eu poderia fazer um estudo explicando para vocês como que é a roupa de Deus, por exemplo. Deus usa roupa? Deus tem cabelo? Como é que é? Poderia fazer um estudo sobre isso? Poderia, mas muita gente não vai alcançar o entendimento, então não é necessário eu trabalhar em cima disso. Vamos pelo básico. Para que eu vou falar para você comer uma comida estrangeira se nem a nacional você conhece ainda? Então vamos para a nacional, correto? Vamos para o que é aqui da Bíblia. Então aumentar a nossa fé vem muito disso, né? Agora, olha só, nós estamos no finalzinho do nosso estudo, né? Agora, vejamos uma coisa. O que Deus é capaz de fazer para te ajudar a recuperar o juízo? Porque vamos supor que você perdeu o juízo. Você de repente está meio perdido nas coisas do mundo, desacreditado e começa a cometer coisas erradas. Então o que é que Deus pode fazer para trazer você de volta? Primeiro, eu vou usar 2 tipos de julgamentos, 2 tipos de trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus número 1 se encontra em Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Vamos lá? Já falei em várias mensagens, mas ele cabe em qualquer estudo. Vamos lá? Deuteronômio, um dos livros de Moisés, que Moisés escreveu, né? Conhecido como Pentateuco, 5 livros, né? Vamos lá?
Então, no capítulo 8, no verso 2, repara o que está escrito aqui, ó. E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, vírgula. No deserto destes 40 anos, para te humilhar, eita, e te tentar, ou aqui na verdade a palavra é provar, né? Para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, peraí. De quem ele está falando? A primeira pergunta, com quem ele está falando e de quem ele está falando? Na verdade, ele está passando essa instrução para Moisés e Moisés passar para o povo. Então, quem está falando é Deus, para o povo, certo? E aí o que Deus está falando? Ó, quantos anos vocês ficaram andando pelo deserto? 40 anos. Dentro de 40 anos vocês não encontrou a bênção? Não. Por que vocês não encontraram a bênção? Porque fomos reprovados. Mas o porquê que vocês foram reprovados? Porque devíamos seguir o correto e seguimos o errado. Ah, então vamos lá. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Deus estava guiando eles. Mesmo que os caminhos eram tortuosos, Deus estava guiando eles. Mesmo que os caminhos tinham espinhos, Deus estava guiando eles. Mas o que aconteceu? Por que Deus guiou eles por um caminho ruim? Porque Deus podia fazer eles passar tranquilo num caminho bom. Mas Deus fez eles andar num caminho ruim. Por quê? Para te provar. Tá entendendo? Se algumas Bíblias tiverem escrito tentar, Deus não tenta ninguém. Na verdade, Deus provou. Então, qual que eram as provações? Falta de comida, falta de água, para ver o que eles falavam. E eles só reclamavam, só murmuravam. A todo momento Deus dava água, Deus dava comida, mas mesmo assim eles continuavam reclamando. Quando não era de uma coisa, era de outra. Quando não era de uma coisa, era de outra. Fazendo assim, meus irmãos, eles irritavam a Deus. Então, por que Deus provou? Porque havia alguma sujeira dentro dos corações dele. Imagina quando um homem casa com uma mulher e o marido fala assim, ó, meu coração tá limpo e puro para você. A mulher fala, meu coração tá limpo e puro para você. Mas dentro do coração dele, ele tá pensando em outra. Ele tá olhando para outra mulher. Então o coração dele não está limpo e puro. Entendeu? Então a sujeira estava na cara dele? Não. Estava na boca? Não. Estava nos olhos? Não. Estava na roupa? Não. Estava na onde? No coração. A mulher dele está vendo? Não está. Estou fazendo só um pequeno desenho para você entender. Então como é que Deus ia fazer sair para fora aquilo que não prestava? Provando. Porque quando uma pessoa está do seu lado e tudo vai bem, ela só fala palavras maravilhosas. Mas quando você pisa no calo dela, ela solta um monte de coisa contra você. Te xinga dos nomes que você mais odeia. Onde estavam esses nomes? Guardado no seu coração. Então o que Deus fez? Deus provou eles. Para quê? Para saber o que estava no seu coração. Deus sabia, mas na verdade Deus queria que todos vissem que aquele povo não merecia entrar na Terra Santa. Por quê? Porque no coração deles tinha muitas coisas erradas e eles não conseguiam guardar os mandamentos. Vou dar um exemplo. Uma vez meu pai falou assim para mim, Alexandre, eu vou trabalhar e você fica cuidando do Alessandro, que é meu irmão. E não sai pra rua, não sai pra rua. Eu já contei isso em algum cafezinho. Aconteceu que meu pai, ele só estava de esquina. Ele não foi trabalhar. Ele só fez aquilo para provar o que estava no meu coração. Será que eu guardaria o mandamento dele? Olha aqui, Deuteronômio 8, 2. Aconteceu que quando a gente esperou umas meia hora e viu que daria tempo dele já ter ido embora trabalhar, a gente pulou o muro e foi para o campinho jogar bola. Aí terminamos de jogar bola e viemos cansados para casa. Pulamos o muro. Quando entramos, a porta estava aberta. Já estranhamos. E quando a gente chegou mais um pouquinho, meu pai estava sentado no sofá com a cinta na mão. Nem preciso te contar como o neguinho dançou. Mas tomei uma surra. Acho que naquele dia eu aprendi até a sambar. De tanto que eu pulava no chão. Porque eu desobedeci meu pai. Você entendeu? É isso que Deus fez com o povo. Eles não conseguiam guardar os mandamentos. O mandamento do meu pai era bom. Era para mim não sair para fora. Mas eu desobedeci e saí. Eu era ali um mentiroso. Um homem que não podia guardar os mandamentos. Aprendi a lição? Depois de um tempo não. Eu voltei a pular de novo. Apanhei de novo? Apanhei, meus irmãos. Até me consertar. Só que o correto é você entender que muitas provas você passa para tirar de dentro de você o que você nem está enxergando que é.
Quando você olhar para dentro de si, você vai falar, poxa vida, olha, realmente eu enganei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí você vai ver quanta sujeira ainda está no seu coração que precisa ser limpada. Amém? Bom, eu paro por aqui e amanhã tem mais. Anota a lição de casa. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 31. Evangelho de Mateus, capítulo 10 e o verso 31. Amém? Bom, hoje é aniversário da Janaína, lá da Bahia, né? E um abraço para a Odivânia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Bom, aniversariante eu não tenho mais nenhum, né? Mas eu tenho alguns recadinhos aqui. Olha só. Você que quer me ajudar nas cestas básicas, você que tem um dízimo parado, ou se você quiser comprar os meus PDFs, olha só, a conta que você vai fazer o depósito, ou se quiser me dar uma oferta também, né? Tô construindo lá em casa um cômodozinho lá, tô precisando. Olha só, agência 0908, dígito 1288, conta poupança 8488 09796. Essa aqui é a conta da Caixa, tá? Alexandre Souza do Carmo. Eu vou repetir. Conta da Caixa, agência 0908, dígito 1288, conta poupança 8488 09796, dígito 2, Alexandre Souza do Carmo. Hein? Bom, você quer fazer teologia à distância? Se você não tem como fazer lá, tem como fazer à distância. É onde o pastor Alex estuda. Olha só. Instituto Quírios, Pastor Valmir. O telefone que você pode chamar ele no WhatsApp e combinar é 11 9 4006 2409. Diga que é o pastor Alex que te passou, amém? Contatos para pregações. Eu vou passar, mas eu acho que ainda não está podendo muito sair, não, mas eu vou passar para vocês, tá? Para convidar o pastor Alex para pregar na sua igreja ou para dar uma palestra, é 11 9 3018 08 70. Amém? Olha só. Telefone para você falar comigo sobre as cestas básicas. Pastor, eu quero ajudar. Como é que funciona? Ó, eu já dei a conta do depósito, mas de repente você quer conversar comigo alguma coisa, né? Meu telefone é 11 9 3018 08 70, tá? Minha conta do Bradesco, se você precisar, agência 0407, dígito 3, conta corrente 517642, dígito 5, Alexandre Souza do Carmo. Se você falar, o senhor falou muito rápido, é só voltar o áudio só um pouquinho, você vai ver, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.